Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nessa videoaula eu trago para você que busca entender a matemática de uma forma simples, de uma forma prática, as atividades de intervenção pedagógica do 9º ano do ensino fundamental. Essa é a aula 2. Se você quiser assistir a aula 1, o link dela encontra-se na descrição dessa videoaula. E eu vou abordar temas muito importantes como expressão numérica, geometria plana, sistema de equações do 1º grau, regra de 3 simples e números inteiros. Como eu já resolvi as 5 questões anteriores desse caderno de exercício na aula 1, na aula 2 vou iniciar pela questão número 6, que diz o seguinte: observe a expressão numérica abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Então nós temos algumas propriedades, algumas regras na matemática para quando a gente vai resolver uma expressão. Senão uma pessoa resolveria, encontraria um resultado, a outra encontraria outro. Então a gente precisa saber quais são as prioridades. O que a gente faz primeiro? Ouça aí um pedacinho de uma música que eu fiz para ajudar os meus alunos a entenderem melhor, a fixarem melhor as propriedades matemáticas. Venha que eu vou lhe mostrar como resolver uma expressão. O que devemos priorizar para acertar a solução. Parênteses, colchetes e chaves, essa ordem devemos respeitar. Primeiro resolvemos os parênteses para depois continuar. Em seguida resolvemos os colchetes e as chaves são para fechar. Então, como você viu, o parêntese tem prioridade. Parêntese, velho e grávida passam na frente, né? Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese, depois eu volto resolvendo o que está fora. Menos 4, entre parênteses, 5 menos 2, resulta em 3. Eu gosto muito de comparar o negativo como dívida. E, de fato, quando você pega um extrato bancário e você deve ao banco, vem lá um sinalzinho de menos antes. E gosto de comparar o positivo como saldo que eu tenho. Então, quem deve R$2 a uma pessoa e deve R$4 a outra pessoa, na verdade, deve ao todo R$6. Agora, como eu já resolvi o que estava dentro dos parênteses, eu volto fazendo as demais operações. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos vezes menos mais. Tem uma musiquinha também que eu uso sempre para fixar essa questão de sinais. Ouça. Para operar com sinais, menos vezes menos viram mais, mais vezes menos viram menos, sinais iguais o resultado é mais. Então, sinais iguais, resultado mais 6. Como eu disse, eu gosto de comparar negativo com débito, positivo com grana, né? Eu tenho R$6 em grana, mas eu devo R$12 porque a situação tá russa, né? Então, se eu devo 12 e tenho 6, eu pago esses 6, ainda continuo devendo 6. A alternativa correta, a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos em qualquer horário que você estiver estudando. A questão número 7 aborda aqui a área de figuras planas. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo e no centro dele construiu uma casa de base também retangular medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Então, quando a gente analisa essa situação, que pode ser colocada na prática, que pode acontecer aí na sua casa, né? Certamente você hoje um estudante, futuramente vai construir sua casa bonitona, contratar um arquiteto, ou de repente você vai ser o próprio arquiteto ou o próprio engenheiro. Então primeiro a gente calcula a área total desse terreno, né? A área total, a área de retângulos é base vezes altura, um lado vezes o outro, ou seja, tem 20 metros de comprimento, então vai ser 20, e tem 10 metros de largura, 20 vezes 10, 200 metros quadrados. Agora, eu vou calcular a área da casa, porque eu calculo a área total e desconto a área da casa, sobra a área do gramado.
A área da casa, veja que a largura da casa é 16 metros. Então 16 vezes a altura, que são quantos metros? 6 metros. 16 vezes 6, a gente pensa o seguinte, 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 6, 36, 60 com 36, 96 metros quadrados. Vamos ao gramado. Eu vou pegar a área total para achar a área do gramado e descontar dessa área total a casa. Pegar a área total, que são 200 metros, e desconto a área da casa, que são 96 metros. 200 menos 96, 104 metros quadrados de grama. Então, a alternativa correta, letra C. A questão número 8 já aborda sistema de equações. Aqui é só uma questão interpretativa. Um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140 em uma loja. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como sendo o preço do ventilador. Então, ventilador a gente vai chamar de X. E Y, o preço da cafeteira. Cafeteira a gente chama de Y. Qual é o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Meu amigo virtual Zé Joinha, matemática é difícil? Não! Matemática é muito Fácil! Fácil, veja como é fácil. Olha, um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140. Então, X mais Y, 140. E diz também que o preço de 5 desses ventiladores, que eu chamei de X, é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras, que eu chamei de Y. Então, 5X é igual a 2Y. Simples assim, a alternativa correta, letra A. A questão número 9 já aborda regra de 3 simples, um dos conteúdos mais cobrados aí nas provas, nos vestibulares. Esse conteúdo aqui é muito legal. É muito legal. Olha, para prever o aumento de gastos com a nomeação de novos funcionários, uma empresa fez um levantamento de dados que mostrou que a alimentação de 100 funcionários durante 10 dias tem o custo de R$ 3.000. Mantendo o mesmo custo por funcionário, quanto essa empresa gastará com a alimentação de 150 funcionários durante esse mesmo período? 100 funcionários, então nós vamos ter grandeza funcionários, 100 funcionários, durante 10 dias, o tempo aqui, o dias, né, são 10 dias, e o custo desses funcionários durante 10 dias é de R$ 3.000, custo R$ 3.000. Regra 3 simples, você deve organizar em grandezas. Tipo de coisa, por exemplo, funcionário, falou funcionário, você coloca tudo nessa coluna, falou tempo, falou dias, tudo nessa coluna. Falou preço, falou custo, falou dinheiro, coloca nessa coluna. Depois o problema quer saber o seguinte, mantendo o mesmo custo por funcionário, quanto essa empresa gastará com alimentação? Quanto é custo? Custo é aqui. Quanto eu não sei quanto? X para esse valor que eu desconheço. 150 funcionários. Por isso que é bom a gente organizar em colunas. Olha lá, já tem a coluninha para os funcionários. Durante o mesmo período. Período é tempo, o mesmo tempo. Então, 10 dias. Só que quando acontece de ser o mesmo valor, eu não preciso usar. Porque no final, se eu tenho 10 dividido por 10, vai dar 1. Quando forem valores iguais... Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Simplifique e simplifica. Agora eu vou mostrar para você um macetezinho aqui. Primeiro você põe uma setinha indicando para o X. Quem a gente procura o valor X? Então indica a setinha para o X e pergunta. 100 funcionários tem custo de 3.000. 150 funcionários vai ter mais ou menos custo. Custo maior ou menor? Obviamente que é maior, são mais funcionários. Então eu indico a setinha para o maior, que é o 150. E lembro sempre que, em regra de 3, sempre se cruza alguma coisa. Se as setinhas são diretas, você cruza a multiplicação. 100 vezes x, 150 vezes 3.000. E pense o seguinte, 15 vezes 3 é 45. Aí eu conto os zerinhos. 1, 2, 3, 4, coloca aqui. Simples assim. E fica a dica. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. Quando a gente simplifica, simplifica. Corta,
Corta, sobrou o quê? X igual a 4.500. Alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A última questão dessa videoaula aborda o tema números inteiros, né? Ela entra com números negativos. Um centro de pesquisas possui uma câmara fria na qual são armazenados alguns experimentos. Em um dia, a temperatura no interior dessa câmara fria atingiu menos 18 graus centígrados, enquanto que a temperatura ambiente do centro de pesquisa nesse instante era 21 graus centígrados. Qual foi a diferença entre essas temperaturas nesse instante? Isso aqui, meu amigo, minha amiga, é muito simples desde que você associe a prática. Matemática simples e prática. A matemática fica simples quando você coloca na prática. E para falar de números negativos e positivos, tem várias formas. Eu uso muito relacionar isso com dinheiro, né? E também relacionar com temperatura, uma vez que aqui já é temperatura. Então vamos ao termômetro, vamos aí à prática. Se eu tiver um termômetrozinho, ele vai ter um ponto onde ele marca 0 grau. Por que estabeleceu-se essa temperatura 0 grau como um marco? Porque 0 grau é a temperatura em que a água vira gelo, solidifica. Então pegou-se esse ponto como referência para ser 0 grau. Acima, o gelo derrete, temperatura positiva. Abaixo, o gelo solidifica ainda mais, temperatura negativa. Então quando diz lá que era menos 18 graus na câmara fria, está abaixo de zero. Então, o nosso mercúriozinho vai subir até uma determinada altura. Agora, diz que a temperatura ambiente era de 21 graus centígrados. Então, vai subir. A temperatura subiu para 21 graus centígrados. E a grande questão, muitas vezes o aluno confunde muito isso. Qual a diferença entre essas temperaturas nesse instante? Diferença é você somar essas duas partes. Por exemplo, está aqui no menos 18 e vai chegar aos 21 graus. Quantos graus tem que aumentar? Tem que aumentar 21 mais 18, porque esse menos 18 para chegar ao zero ele tem que ser tirado aqui. Juntando com os 21, 1 mais 8, 9, 2 mais 1, 3. 39 graus de diferença. Então, a alternativa correta é a letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos para você, aluno ou aluna motivada que quer aprender para se dar bem no Enem, para se dar bem no futuro. Eu estou à sua disposição trazendo para você com maior zelo, porque eu amo matemática, essa ciência maravilhosa que muita gente acha que é difícil, mas não é. Às vezes é porque as pessoas conhecem pouco dela. Quanto mais você conhecer da matemática, mais você vai gostar. Então eu te convido a assistir a próxima videoaula. Basta clicar aqui no canto superior direito. E se você gostou, se inscreva aí no canal, ajuda a gente a crescer e a compartilhar conhecimento, sempre com foco no seu sucesso. Matemática simples practical. Matemática simples e prática. Matemática simples practical. Ok, muito Is it good? Yeah. Thank you very much. Aqui a gente sempre explica e não complica, fica esperto e siga a dica, simplifica e simplifica.